Filipenses capítulo 2, versículo 25. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Pai querido, nos abençoa nesta manhã, abençoa a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar, Senhor, a cada um de nós, que haja mudança e que nós possamos colocar a tua palavra em prática, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos fechando hoje esta série de mensagens sobre a unidade da igreja, né? Finalizando com este trecho da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele já falou sobre o exemplo de Cristo, já falou sobre o exemplo dele mesmo, já falou sobre o exemplo de Timóteo, e hoje vamos falar sobre Epafrodito. Como eu disse na semana passada, a unidade da igreja, ela é algo que precisa ser, quem é que lembra? A unidade da igreja precisa ser construída. Não é algo que vai nascer da noite para o dia. E para que esta unidade aconteça, nós vamos precisar de pessoas como o próprio Jesus, como Paulo, como Timóteo e como Epafrodito. Pastor, o que Epafrodito tinha de especial? Epafrodito era um servo fiel. E a unidade da igreja, para ela ser construída, ela vai precisar de servos fiéis. E que os servos fiéis do Senhor digam amém. Tem gente na dúvida aí? Que os servos fiéis do Senhor digam amém. Amém. Glória a Deus. No versículo 25, Paulo destaca 3 coisas a respeito de Epafrodito. Primeiro, ele diz que Epafrodito é meu irmão. E o irmão é aquele que está junto em todas as circunstâncias. O irmão é aquele que está lado a lado, ombro a ombro, que é um verdadeiro companheiro, que conhece o que é a comunhão do Evangelho, a comunhão do corpo de Cristo. Então, a primeira característica que Paulo destaca de Epafrodito é que ele é meu irmão. Ele é da família, ele desfruta da minha intimidade. Se o nosso relacionamento, eu já falei isso aqui algumas vezes, se o nosso relacionamento for um relacionamento dominical, o que é um relacionamento dominical? Um de cada vez, por favor. O que é um relacionamento dominical? Que só acontece aos... Você vai conhecer alguém intimamente assim? Não.
para que nós possamos viver como família, como corpo de Cristo, o nosso relacionamento tem que se estender para além dessas paredes. Ser irmão significa desfrutar de intimidade. Paulo destaca uma segunda característica de Epafrodito. Além de dizer que Epafrodito era seu irmão, Paulo disse que ele também era o quê? Cooperador. O que é um cooperador? É aquele que está pronto, é aquele que está disponível, é aquele que está preparado para fazer o que for preciso. Cooperador é aquele que coopera. O cooperador, ele não briga. O cooperador, ele não se levanta contra. O cooperador, ele não questiona. O cooperador, ele está pronto para agir. Ele pode até não concordar, mas ele vai resolver isso depois. Primeiro ele vai agir, depois ele vai ponderar. Então, Epafrodito não era só um irmão na fé, ele também era um cooperador. Ele estava ali à disposição, ele estava ali preparado para servir a igreja, ele estava preparado para servir a Paulo, ele estava preparado para servir. O cooperador, ele está preparado para servir. Você percebe como estas coisas contribuem para a construção da unidade da igreja? Sermos irmãos, ou seja, que o nosso relacionamento não seja apenas um relacionamento dominical, mas que nós possamos nos conhecer fora dessas quatro paredes também, amém? Que nós possamos nos tornar cooperadores. De quem, pastor? De Cristo, da igreja e uns dos outros. Preparados para ajudar. Mas Paulo também destaca uma terceira característica de Epafrodito. Ele disse: Epafrodito é meu irmão, Epafrodito é cooperador, mas Epafrodito é também o quê? E essa é a parte mais difícil, porque a gente fala assim: ó, meu irmão, eu estou contigo, até que a luta se inicie. Quantas pessoas dizem para você: não, minha irmã, não, meu irmão, eu estou com você. Mas quando começa a luta, o que a pessoa faz? Ó, eu vou orar por você, viu? Conte com as minhas. Mas será que na luta, no meio da batalha, no calor da guerra, é só das orações que a pessoa precisa? Quando Paulo precisou de Epafrodito, aonde é que Epafrodito estava? Aonde ele estava? Lá na luta, junto de Paulo na batalha. Então, meus irmãos, para que a nossa unidade seja construída, nós vamos precisar levar o nosso relacionamento para fora dessas quatro paredes. Nós vamos precisar estar preparados. Precisamos estar preparados para cooperar com o reino de Deus, cooperar com a igreja e cooperar com o próximo e estarmos juntos no meio das batalhas. Ah, pastor, mas isso dá trabalho. Eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, o que é que nessa vida não dá trabalho? Tem alguma coisa nessa vida que não dá trabalho? Eu ainda não conheci. Nada nessa vida que não dê trabalho. Tudo nessa vida dá trabalho. Para nós construirmos essa unidade, nós vamos enfrentar lutas. No versículo 27, diz que este homem, que era irmão, cooperador e companheiro de lutas, Paulo diz que este homem, no versículo 27, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ficou doente? Uma gripezinha, um resfriado, foi isso que aconteceu com ele? Não, a Bíblia diz que ele adoeceu e estava o quê? À beira da morte. E quantas vezes isso acontece na história da igreja? Quantas vezes você vai pegar a história de homens e mulheres que entraram
em lugares para pregar o Evangelho e ficaram doentes e perderam a sua família por amor a Cristo Jesus. Então, para nós entrarmos para nós construirmos essa unidade, nós vamos precisar entender que lutas vão se levantar. Mas veja o que está escrito depois à beira da morte: mas Deus se compadeceu. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando a luta chegar, quando o problema bater a nossa porta, nós contamos com o favor de Deus. Epafrodito recebeu essa compaixão do Senhor, e Paulo se alegrou porque Epafrodito era um companheiro fiel, era alguém que estava ali suprindo e auxiliando nas necessidades de Paulo. Perder uma pessoa assim seria difícil para Paulo, que já estava enfrentando tantas lutas, tantos problemas, prisões, cadeias, açoites. Mas Paulo disse: o Senhor se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E quando você se torna alguém precioso no reino de Deus, quando você se torna alguém útil na obra do Senhor, você vai ser útil em qualquer lugar. Epafrodito estava sendo útil aonde? Servindo a quem? A Paulo. Mas no versículo 28, Paulo estava mandando ele de volta para a igreja. Por quê? Porque Paulo sabia que podia contar com ele, tanto junto quanto longe. E Epafrodito estava sendo mandado de volta. Por quê? Porque a igreja estava preocupada com ele. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, não tinha nada disso. Então a igreja queria notícias. E no versículo 29, Paulo escreve para a igreja: recebam-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Os que lutam pelo reino de Deus, os que trabalham pela unidade da igreja, os que cooperam com a vontade do Senhor, eles serão o que, irmãos? Honrados. Honrados. Agora preste atenção no versículo 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito estava lá na igreja, tranquilo, vivendo a vida da igreja, vivendo a vida comum do lar. E de repente Epafrodito vai até Paulo. Só que quando ele vai na direção de Paulo, ele também vai na direção de quê? Das lutas, dos problemas, das dificuldades, das adversidades. E como Paulo já tinha enfrentado a morte várias vezes, agora também chegou a hora de Epafrodito. Ele quase morreu, porque ele foi ajudar Paulo. A pergunta é, meus irmãos, quantos de nós estão dispostos a entregar a sua vida por Cristo? Quantos de nós estão dispostos a largar tudo para fazer a vontade de Deus? Porque para que a unidade da igreja se construa ou seja construída, nós vamos precisar, primeiro, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e segundo, colocar os nossos interesses em segundo plano. Quando eu faço aconselhamento com noivos que vão se casar, você ainda está muito novo, nova para casar, muito novo, calma. Ainda falta muito tempo. Quando eu faço aconselhamento com os noivos, eu digo para eles: até hoje existia o que eu quero,
Mas quando você subir no altar e falar assim, acabou o que eu quero. Porque num casamento, num relacionamento, para que o casamento dê certo, não vai existir mais o que eu quero, mas sim o que nós queremos. Se uma pessoa se casar e continuar com esta visão do eu, o casamento vai dar certo? Não. A mesma coisa com relação à igreja. Quando nós entramos numa igreja, quando nós decidimos fazer parte do corpo de Cristo Jesus, nós estamos entrando num relacionamento. Ah, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Faz você muito bem. Só que o seu relacionamento com Deus na prática vai ser com quem? Com gente cheio de defeito, cheio de pecado, cheio de problema, que não pensa igual a você, que não concorda com as coisas que você concorda, que não gosta da comida que você come. E aí, como é que faz? Como é que a gente anda junto, sendo tão diferente? Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E sendo o quê? Irmão, cooperador e companheiro de lutas. Meus irmãos, nunca vamos chegar lá se nós sempre colocarmos em primeiro lugar aquilo que eu quero. O corpo de Cristo, ele existe por uma razão. Porque Deus nos resgatou na cruz. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E os diáconos já podem vir se preparar aqui na frente. O louvor já pode subir. Nós fomos resgatados na cruz do Calvário. É isso que esta mesa representa. Mas nós fomos resgatados para quê? Para nos tornarmos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não anda capenga. O corpo de Cristo, ele não anda mutilado. O corpo de Cristo precisa andar em equilíbrio. E como que o corpo de Cristo se equilibra? Quando cada um de nós entende o seu papel. É por isso que Paulo cita esses exemplos, o exemplo de Cristo, o exemplo dele mesmo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. Para viver a vida cristã, você vai ter que estar disposto a fazer o sacrifício que Cristo pedir a você. Amém. E ninguém gosta de falar em sacrifício. Para fazer com que o corpo de Cristo esteja unido, você vai precisar fazer o sacrifício que Deus pedir a você. Amém. A vida cristã, ela não é um mar de rosas. Jesus disse que o caminho ele é estreito. Pastor, mas então por que eu ando nesse caminho? Para alcançar a coroa da vida, para receber aquilo que Deus prometeu lá no livro do Apocalipse, quando Ele disse que preparou um lugar para nós, aonde vamos estar para sempre na presença dEle, onde já não haverá mais dor, nem luto, nem morte, nem choro. Tudo isso vai passar. Mas até lá, nós temos que viver aonde? Nós vivemos no céu? Não. Nós vivemos aonde? E enquanto estivermos aqui, nós temos que colaborar para construir a unidade da igreja. E assim como Epafrodito, que era um homem que estava disponível, era um homem que era um irmão, era um companheiro de lutas, ele adoeceu e não foi embora, ele quase morreu e não foi embora. Assim nós precisamos de homens e mulheres com essa visão do corpo de Cristo. Você pode dizer amém?
pessoas que não fogem da luta, pessoas que não retrocedem, pessoas que não abandonam o corpo de Cristo por qualquer coisa, pessoas que vão bater diante do obstáculo e vão dizer assim: eu encontrei um obstáculo, agora eu vou passar por cima dele em nome de Jesus. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Ah, pastor, mas eu não recebi nada para ser cobrado. Recebeu. Todo mundo aqui recebeu. Recebeu o Espírito de Deus. Recebeu a graça e a salvação eterna. Por que que nós recebemos isso? Ou melhor dizendo, para que nós recebemos isso? Para que nós possamos andar em unidade. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que que nós temos que andar em unidade? Porque a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão. E você já viu uma casa dividida prosperar? Já viu? Uma casa dividida, ela prospera, sim ou não? Não. Então, como uma igreja dividida vai prosperar na sua missão? Para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos deu, nós precisamos estar unidos. Então nós precisamos aprender com o exemplo deste homem Epafrodito. Ele era um homem simples, um membro da igreja, assim como nós, mas ele era irmão. Quantos aqui querem ser irmãos? Amém. Digam amém. Amém. Epafrodito era um cooperador. Quantos aqui querem ser cooperadores? Digam amém. Amém. Epafrodito era um companheiro de lutas. E ser companheiro de lutas significa estar na batalha. Quantos aqui querem estar na batalha? Digam amém. Amém. Epafrodito adoeceu, mas o Senhor restaurou a sua sorte. Epafrodito quase morreu por causa da obra de Cristo, mas o Senhor o guardou. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, tem muita gente que quer ver o poder de Deus. E se eu perguntar aqui, quem é que quer ver o poder de Deus? Eu creio que a maioria das pessoas vai levantar a mão. Mas sabe quem vê de verdade o poder de Deus? São aqueles que se lançam na sua obra. Somente aqueles que se lançam na obra, no reino, é que vão ver o poder de Deus em ação. Os fariseus disseram para Jesus: mostra-me um sinal e nós vamos crer. Jesus mostrou? Não. Na cruz, quando Jesus estava lá, eles disseram: desce da cruz e nós vamos crer que você é o Messias. Jesus desceu da cruz. Porque para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, o poder de Deus não será revelado. Mas foi a pescadores, homens simples, publicanos e pecadores, foi a estes homens que o próprio Deus se revelou e manifestou o seu poder, porque eles estavam disponíveis. Quando Jesus disse venha, eles foram. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado irmão e irmã, o Senhor está restaurando a sorte dessa igreja. Ele está construindo um novo tempo neste lugar. E esta unidade, ela vai ser construída. E você faz parte dessa construção. Posso ouvir um amém? Amém. Mas você precisa estar disposto. Você precisa estar disposta a fazer além do que você vinha fazendo até hoje.
Se nós continuarmos sempre fazendo as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Chegou a hora de fazermos algo diferente. Epafrodito nos deixa um exemplo. Sermos irmãos, desfrutando da intimidade, sermos cooperadores, estando disponíveis, sendo companheiro de lutas, não abandonando ninguém no meio da batalha. Ainda que isso custe a nossa saúde, ainda que isto arrisque a nossa própria vida, nós não vamos arredar o pé. Amém. Glória a Deus. Mas é preciso que você queira. Ah, pastor, mas e se eu não quiser? Você vai perder. Você não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Você vai ser um mero espectador. Assim como aquele homem que recebeu um talento e escondeu o talento no chão. E quando o Senhor voltou, ele disse: ó, está aqui o talento que o Senhor me deu. Aquele homem se tornou apenas um espectador. A vida passou e ele apenas observou. Enquanto os outros multiplicavam os talentos, aquele homem se escondeu. E quantas pessoas estão se escondendo, estão se tornando apenas espectadoras. A vida está passando e nada acontece. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e irmã, Jesus não chamou você para ser um espectador. Jesus não chamou você, Ele não morreu na cruz para você ser apenas um observador. Jesus morreu na cruz para que você seja um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, eu entrego esta palavra à tua igreja, pedindo que esta palavra, Senhor, venha surtir o efeito para o qual ela foi preparada. Nós estamos lutando, Senhor, para que a unidade da tua igreja ela seja construída. E isso é um trabalho, Pai, que vai ser feito a cada dia. Mas, Senhor, que o Senhor nos dê este mesmo Espírito que estava na vida do teu servo Epafrodito. Amém, Jesus. Que nós possamos nos tornar como ele, irmão, cooperador e companheiro de lutas. Que nós possamos nos preocupar com o nosso próximo, mesmo que isso nos traga lutas e problemas e dificuldades. Que nós possamos estar dispostos até a fazer sacrifícios, ó Pai, pelo bem do teu reino. Que a tua vontade, Pai, se cumpra sobre a nossa vontade. Que vidas sejam transformadas através da tua palavra, Senhor. E que ao participarmos da ceia, que nós possamos renovar esta aliança nessa manhã, meu Pai. Amém, Jesus. Ao participarmos da mesa, que nós possamos dizer: Senhor, eu quero continuar fazendo parte desta aliança. Sim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, Perdoa as minhas falhas. misericórdia de mim, Senhor. Perdoa as minhas transgressões. E me aceita, Senhor, no corpo de Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Vamos servir a ceia. E enquanto nós servimos, nós vamos louvar o nome do Senhor. Semelhante a um homem, se faz
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo filho e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo nos ensina, nos orienta a fazer um autoexame. Eu vou desligar o microfone por alguns instantes e você vai ter a oportunidade de orar, de buscar a face do Senhor. E se houver alguma coisa que tenha afastado você da presença de Deus, este é um momento de reconciliação. Peça perdão para que daqui a pouco possamos participar da mesa do Senhor. Amém? Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Deus, para que nós possamos participar da Tua mesa com o coração quebrantado, que o que precisa ser restaurado, Pai, que possa ser restaurado nesta hora, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. A unidade da igreja, ela depende também das famílias. A igreja é composta por famílias. E não é à toa que as famílias têm sido tão atacadas. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, procure dar mais atenção à sua casa. Procure dar mais atenção à sua família. Você, marido, dê mais atenção à sua esposa e aos seus filhos. Você, esposa, dê mais atenção ao seu marido e aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu já dou. Então, dê ainda mais. Faça isso ainda mais. Filhos, dêem atenção aos seus pais. Pais, dêem atenção aos seus filhos. Porque o inimigo, ele está à procura de brechas. E às vezes as brechas estão dentro da nossa casa. Eu quero dizer para você que as primeiras ovelhas que o Senhor te deu são a sua família. Não adianta fazer grandes coisas no reino de Deus se a sua casa está desmoronando. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar da sua família.
Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor junto com a sua família. Se você não estiver perto da sua família, saia do seu lugar e vá até onde está a sua família. Se um desses homens, os diáconos podem ficar aqui. Se você é da família de um desses homens, saia do seu lugar, venha até aqui. Mas vamos participar todos juntos da mesa do Senhor como família. Se você vê alguém aí sem família, adote essa pessoa aí. Olha, irmão, você agora é da minha família, vem cá. O que fazemos aqui é importante, pois a unidade da igreja depende também da unidade das famílias. Isso. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós queremos orar em primeiro lugar por este pão que representa o teu corpo, meu Deus. Este pão representa o sacrifício que foi feito na cruz por nós. Não merecemos, mas o Senhor se entregou para que nós tenhamos vida, meu Pai. E ao participarmos deste momento, nós nos lembramos de tudo que isto representa. Pois o perdão de pecados não é uma coisa qualquer. É como se nós estivéssemos sendo libertados de cadeias e prisões que aprisionavam a nossa alma. Mas agora o Senhor está dizendo: vocês estão livres. Livres do peso do pecado, livres das consequências do pecado, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Senhor, abençoa este pão. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. E que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Coricare balabashore carialabasore calabatalabashe. Nari alabasore carialabachane. Carialabasare calabatalabachore carabai. Da mesma forma, o cálice representa o sangue de Cristo, derramado na cruz por nós. Lá em Apocalipse capítulo 7, João vê uma grande multidão em pé diante do trono. Ele diz: essas pessoas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que este cálice representa. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela salvação eterna que o Senhor nos concedeu naquela cruz, meu Pai. E por isso, Senhor, nós te pedimos, abençoa este cálice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Antes de beber, você vai trocar com alguém da sua família e você vai dizer: que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bebamos agora o cálice em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós. Abençoa as famílias da tua igreja, meu Pai.
Acampa com os teus anjos ao redor das nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor possa fechar todas as brechas. Que o inimigo, Senhor, não tenha como entrar na nossa casa, na nossa família, ó Pai. Que as nossas famílias sejam ungidas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção nessa manhã, meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Abrace sua família agora, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vou pedir para você sentar um pouquinho só para nos ajudar a recolher os cálices. Já estamos acabando. Logo mais estaremos de volta às 18 horas. Eu convido você a estar presente para buscar a face do Senhor também. Isso, nós vamos recolher os cálices agora. Que você possa estar na casa do Senhor logo mais também, para que você possa ser renovado na presença do nosso Deus. Não esqueça que o bazar está funcionando. Dê um pulinho lá no bazar, sempre tem coisa boa, tem novidade lá. A cantina vai estar funcionando também com mini almoço. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Se você já teve o seu cálice recolhido, vamos ficar de pé. Pai amado, Pai querido, leva-nos agora de volta aos nossos lares. Nos conceda uma tarde abençoada na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo continue se derramando sobre nós. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, uma tarde abençoada em nome de Jesus.